Como utilizar o módulo de simulação? Este é o principal módulo do sistema. No canto superior esquerdo nós temos o menu principal. No menu principal nós temos todas as ferramentas que poderão ser utilizadas dentro desse módulo. Um pouco mais abaixo nós temos a barra de ferramentas, que contém as principais ferramentas de uso deste módulo do sistema. Um pouco mais abaixo nós temos as opções de escolhas de catálogo. Perceba que o sistema permite que sejam utilizados diversos catálogos ao mesmo tempo numa mesma simulação. Ou seja, eu posso utilizar um catálogo para pintar, por exemplo, o teto dessa sala e outro catálogo para pintar a parede. Uma vez que você escolha o catálogo, o sistema mostra as cores que estão disponíveis dentro deste catálogo de cores. Um pouco acima das cores exibidas, perceba que eu posso digitar o código da cor para localizar ela dentro das cores que estão sendo exibidas. Por exemplo, quando eu posiciono o mouse sobre uma das cores, o sistema exibe para mim o código desta cor. Por exemplo, então eu quero localizar a cor de código 19. Eu poderia digitar aqui o número 19 e pressionar a tecla Enter. Perceba que o sistema já selecionou essa cor e a partir daí eu posso clicar e arrastar para minha foto, claro, desde que ela já esteja devidamente mascarada. Vamos trocar o catálogo de cores para o catálogo 2 e leque 2015. Perceba que agora novamente as cores foram trocadas pelo novo catálogo. Perceba que agora esse novo leque ele permite que você busque as cores por código e também por nome. E ele também exibe as separações do catálogo. Por exemplo, os vermelhos, alaranjados, cores prontas, os verdes. Então vamos lá, vamos clicar em verdes. Perceba que agora vieram só as cores que pertencem a esse grupo. Amarelos, alaranjados, vermelhos e assim sucessivamente. Ou se você quiser também, pode fazer com que ele exiba todas as cores novamente disponíveis no catálogo. Agora quando eu posiciono o mouse sobre uma das cores, além do código da cor, também é exibido o nome da cor, o código e também o grupo a que ela pertence. Se eu quiser localizar, por exemplo, uma cor que contenha a palavra verde no seu nome, então perceba que eu já tenho o leque apontando na opção por nome, eu vou digitar a palavra verde e vou pressionar Enter. Perceba que agora o sistema separou todas as cores que contenham verde dentro do seu nome. Ok? Temos aqui a barra de rolagem também, que faz com que eu consiga visualizar todas as cores que foram exibidas no catálogo. Eu posso simplesmente limpar a palavra verde e dar um Enter. Perceba que agora novamente todas as cores estão sendo exibidas. Eu também posso posicionar o mouse um pouco à direita das cores que estão sendo exibidas, clicar com o botão esquerdo e aumentar ou diminuir o tamanho da tela que está exibindo os quadros de cores desse catálogo. Lembrando que não são todos os leques que têm essa disponibilidade. Se o leque tiver, vai ser exibido. Se não tiver, vai vir apenas a opção por código. Então perceba que esse catálogo, por exemplo, o BBF Informática, ele só tem a opção por código, então essa opção não é mais exibida. Além de ter só por código, ele também não tem essa separação por grupo de cores. Então novamente selecionamos aqui o leque 2015. Eu poderia selecionar aqui, por exemplo, o Pantone. E vamos novamente aqui ao leque de cores 2015. Uma vez escolhido o catálogo, por exemplo, se eu quisesse novamente aí, pintar essa imagem que já está devidamente mascarada, eu poderia, por exemplo, aqui escolher novamente as cores que contêm um verde em seu nome. Aí eu posso utilizar aqui, por exemplo, esse verde pátina. Vamos colocar ele aqui na parede.
e vamos colocar aqui um verde um pouquinho mais escuro, verde trevo, no teto. Então é dessa forma que você pode utilizar esse catálogo de cores, localizar as cores e assim por diante. Só para adiantar então um pouquinho, nós vamos fazer aqui um novo esquema de cores, que vai permitir com que eu consiga fazer uma nova simulação nessa sala, utilizando, por exemplo, um outro catálogo, sem perder essas cores que eu já fiz nesta simulação. Então eu vou dar aqui um botão direito, novo, esquema 2, eu poderia colocar o seguinte, tons azuis. Eu posso, neste momento, escolher um novo catálogo. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui o Pantone, que é o que eu pretendo utilizar na próxima simulação dessa sala. Perceba que agora as paredes e o teto também ficaram na cor verde. Na verdade, o sistema apenas colocou na cor verde para mostrar que essas partes da foto já estão mascaradas para pintura. Ele já selecionou então o catálogo Pantone. Vamos escolher uma cor qualquer. Nesse catálogo, perceba que não tem a opção de nome de cor e nem de grupo de cores, então eu tenho que trabalhar só com o código. Como eu coloquei tons azuis, vamos procurar aqui uma cor azul só para combinar com essa característica. Vamos colocar aqui esse azul aqui no teto e um azul mais clarinho na parede. Então perceba que agora eu tenho uma simulação com tom azul e tenho outra simulação com tons verdes. Então eu poderia aí fazer diversas simulações para que o cliente pudesse ter um pouco mais de opções na hora de escolher a cor do seu ambiente ou da sua casa. Caso eu quisesse, por exemplo, mudar o nome do esquema de cores que foi criado, bastaria clicar com o botão direito e clicar em alterar. Então poderia colocar aqui, por exemplo, tons verdes e aí confirmar. Então perceba que eu tenho uma simulação tons verdes e uma simulação tons azuis. Nessa simulação, então eu utilizei o catálogo 2, LEC 2015, e nessa simulação eu utilizei o catálogo Pantone. Você também pode observar que no topo da tela, o programa também mostra para mim qual é o catálogo que eu utilizei e qual foi o leque, né? No caso, a coleção e também o leque. Os tons azuis também. Estou utilizando da marca aqui Pantone, né? E o nome do leque que está logo do lado. Não significa que eu tenha que utilizar numa mesma simulação um mesmo catálogo. Por exemplo, eu poderia utilizar então esse azul do Pantone no teto e poderia pegar, por exemplo, aqui um catálogo de demonstração BBF e fazer uma pintura na parede, por exemplo, com esse catálogo. Então perceba que agora eu estou utilizando um catálogo de cores de uma marca no teto e outra marca na parede. Então eu poderia fazer isso caso eu tenha interesse. Perceba novamente que ele mostra qual o catálogo está sendo utilizado. E uma vez que eu clico aqui na camada, ele também mostra esta camada em questão, qual é, no caso, o leque que está sendo utilizado. Ok? Quando eu clico aqui na camada, perceba que também do lado esquerdo, eu estou visualizando o leque que foi utilizado para fazer aquela camada em questão. Uma vez também que eu passo o mouse sobre a camada, perceba aqui embaixo que o sistema mostra qual é a camada que está sob o mouse. Então, nesse caso aqui seria a camada teto e nesse caso aqui seria a camada paredes. Seguindo um pouco mais abaixo, nós temos aqui a opção da miniatura. Perceba que nós temos aqui um serrilhado. Esse serrilhado ele mostra para mim o que eu estou vendo na tela neste momento. Então perceba que eu não estou vendo toda a foto. Eu poderia, por exemplo, aumentar e diminuir o zoom. Isso é muito utilizado para quando eu preciso fazer uma pintura que requeira bastante detalhes, né?
Então, de que forma eu posso fazer isso? Eu posso deslocar esse botão deslizante para a direita, perceba que eu aumentei o zoom, ou para a esquerda. Perceba que aqui embaixo o sistema mostra para mim quanto de zoom eu estou aplicando sobre esta foto que está sendo simulada. Então, olha lá, 109%, ó, 198% e 203%. Soltei o botão do mouse, perceba que ele ampliou novamente a imagem. Se eu posicionar o cursor do mouse sobre essa região delimitada com esse serrilhado, perceba que o cursor do mouse também troca de formato. Se eu clicar agora com o botão esquerdo do mouse e arrastar para outra região da foto, perceba que o sistema reposiciona para mim a imagem para que eu possa ver com mais detalhes aquela parte da foto. Então, dessa forma eu consigo ser bem preciso na simulação que eu estou fazendo. Eu posso diminuir o zoom, simplesmente arrastando para a esquerda ou para a direita, aumentar e diminuir. Eu tenho também aqui na barra de ferramentas quanto de zoom eu quero dar. Por exemplo, 200%. Eu quero 75%. 300%. Ou, neste botão aqui, eu posso ajustar a tela. Perceba que no explicativo desta ferramenta está descrito que eu posso ajustar o zoom ao tamanho da tela, pressionando a tecla F7. Então, vamos pressionar aqui F7. Perceba que agora o sistema ele ajustou de tal forma que eu consiga ver toda a imagem que está sendo simulada ao mesmo tempo na tela. Um pouco mais à direita aqui do nosso catálogo, nós temos as ferramentas que são utilizadas no mascaramento desta foto. Então nós temos a ferramenta neutra, que faz com que nada aconteça caso eu clique sobre a imagem. Esse clique poderia ser acidental, eu poderia até estragar de repente a simulação caso eu clique com alguma outra ferramenta. Então pode ser um momento que eu estou conversando com o meu cliente e não quero que nada aconteça com a foto caso eu clique com o mouse sobre ela. Um pouco mais abaixo nós temos a ferramenta de seleção. Perceba que quando eu clico na ferramenta, essa ferramenta vai mostrar para mim aqui de que forma eu posso fazer essa seleção. Não vamos aplicar as ferramentas por enquanto, a ideia agora é só conhecer mesmo o módulo. Em outros vídeos a gente vai ter a oportunidade de utilizar cada uma das ferramentas e entendê-las melhor. Um pouquinho mais abaixo nós temos a varinha mágica. Perceba que novamente o sistema mudou as funções. Então agora essa varinha pode ser aplicada de forma normal, progressiva, global, e também temos aqui a tolerância. Um pouco mais abaixo a ferramenta borracha mágica, borracha mão livre, borracha elástica, a borracha poligonal, pincel mão livre, pincel elástico, o pincel poligonal, ferramenta imagem e também a ferramenta clonar máscara. Um pouco mais à direita, ou à direita do nosso simulador, nós temos as camadas. Na ferramenta camadas, nós podemos criar aí as camadas que vão ser simuladas nesta foto. Nesse caso, foi criada a camada teto e camada parede. Perceba que logo acima que eu tenho como criar uma nova camada, renomear uma camada, eu tenho como excluir uma camada, limpar a máscara dela e também limpar apenas a cor. Vamos fazer um teste aqui. Nós vamos limpar a cor da camada teto. Então eu vou selecionar a camada teto e vou clicar em limpar cor. Perceba que agora a cor que está no teto é a cor original da foto que foi simulada. Eu poderia agora novamente aqui arrastar uma cor aqui e pintar esse teto aqui com qualquer outra cor. Um pouco mais à direita nós temos a opção de reposicionamento.
Então eu poderia mudar a ordem, por exemplo, que as camadas foram criadas. Por exemplo, fazer com que a camada parede seja movida para antes da camada teto. Ou mover ela para a próxima, para a última, de acordo com a quantidade de camadas. Um pouco mais abaixo aqui à direita, nós temos as propriedades da camada. Então é nesse módulo aqui que nós definimos qual é a intensidade da cor, a luminosidade, o equilíbrio. Essa propriedade também nós vamos ver em outros vídeos de uma forma bem detalhada. Então cada camada tem as suas propriedades. Por exemplo, na camada parede, nós podemos trabalhar as sombras ou a luminosidade. Então perceba que quando eu clico no botão que está um pouco à direita aqui do número da luminosidade, vai aparecer um botão deslizante e eu vou deslocar. Perceba que à medida que eu desloco, vai dando uma diferença de tonalidade e luminosidade lá na camada parede. Então perceba lá na foto que está mudando. Vamos trabalhar aqui com a ferramenta escuridão. Novamente, nós temos aí mudanças nas características da simulação. Temos também o modo de cores vívidas e suaves. Perceba que as cores suaves ela fica um pouco menos natural. Por isso o padrão de cores é o vívidas. Cores vívidas fica bem mais natural. Mas em algumas fotos pode ser que seja necessário fazer a simulação das cores suaves, justamente por alguma razão bem específica. Muitas vezes uma parede muito manchada e você não queira trabalhar retirando essas manchas antes de fazer a simulação da pintura. Então, em alguns casos, pode ser que as cores suaves possam ser indicadas ali para que uma simulação fique com uma aparência um pouco melhor. Mas, mais uma vez lembrando, as cores vívidas é o padrão, é um padrão bem mais natural. Vamos fazer aqui uma aplicação de simulação de cor no teto, com uma cor qualquer aqui. Vamos jogar esta cor aqui, ó. Muito bem, cores vívidas, perceba que ela está bastante natural, refletindo luzes, refletindo sombras. E vamos aplicar agora as cores suaves. Perceba que ficou uma cor que a gente diz mais chapada, não reflete tanto a naturalidade do ambiente. Então, por isso a gente usa cores vívidas como padrão de simulação. E aí nós temos muitas outras opções ali de propriedades que a gente pode mexer em cada camada. Um pouco mais abaixo, como eu já mostrei antes, nós temos a opção aí dos esquemas de cores. Como eu também já comentei, nós temos aí a oportunidade de fazer diversas simulações de uma mesma foto, aproveitando o mesmo mascaramento. Perceba também que quando eu clico em tons verdes, eu tenho uma mesa aqui com cadeiras e também uma folhagem no canto dessa sala. Perceba que no outro esquema eu não tenho isso. Isso por quê? Porque nesta foto real, a foto original, não tem essa mobília, não tem esses móveis. Para isso que serve o módulo de decoração. Então, se eu clicar em decoração, perceba que as ferramentas modificaram novamente e também do lado direito também houve uma mudança. Por quê? Porque agora eu estou trabalhando na parte de decoração e não de pintura. Por exemplo, eu quero colocar uma mesa no centro da sala. Nós vamos clicar então aqui no tons azuis. Já estou no módulo de decoração. Eu vou incluir uma nova imagem. Perceba que eu tenho algumas opções de mesas que a gente já inseriu anteriormente. Esse módulo também vai ser visto à parte depois, mas agora é mais a título mesmo de curiosidade. Perceba que eu vou colocar essa mesa aqui, por exemplo, agora, e vou clicar em inserir. Vou reposicionar essa mesa, vou acertar o tamanho dela, que seja proporcional à sala que ela está sendo aplicada. Ok? E pronto, aí eu tenho então uma mesa simulada no meio dessa sala.
com a utilização aí do módulo de decoração. Quando eu quiser voltar para a pintura, clico novamente em pintura e agora eu tenho a opção de trabalhar novamente a pintura. Então veja que agora eu tenho aqui um tom de cor de verde nessa simulação, com uma folhagem em uma mesa. E no esquema tons azuis também temos aí a tonalidade azul que foi escolhida, com uma mesa um pouco diferente. Então essa mobília muitas vezes ajuda aí a melhorar o ambiente para que as cores que você está simulando possam ter um pouco mais de destaque ou de significado, de acordo com aquilo que você queira transmitir para o teu cliente. Bem abaixo da tela nós temos aí as informações relativas àquela imagem que está sendo simulada. Então, qual é o fator de zoom que está sendo utilizado, qual é que é a resolução dessa imagem, ok? A linha e coluna, ela reflete a posição do mouse, e um pouquinho mais à direita nós temos aí o nome da camada onde eu estou passando o mouse. Isso é mais para referência, para mim me localizar aí na minha foto que está sendo simulada. Você vai perceber em outros vídeos que nós temos outros módulos, que são módulos auxiliares, que vão servir aí para limpar a foto, para procurar uma foto de uma mobília, por exemplo, para mim inserir ela numa imagem que está sendo simulada. E esses módulos a gente vai conhecendo nos diversos vídeos aí da ajuda do sistema.